Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta tão grande oportunidade que o nosso Deus assim nos concede. Aqui quem está falando é o nosso irmão, o presbítero, Danilo. Estamos aqui novamente para podermos refletir em mais um texto da palavra de Deus. Essa palavra tão maravilhosa que tem o poder de transformar e salvar a vida do ser humano e daquele mais vil pecador. Gostaria de lhe convidar para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46 e os versículos do 1 ao 4, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas dos Altíssimos. Amém? Então, essa palavra é uma palavra muito maravilhosa, que fala acerca de segurança, a segurança daquele que confia no nome do Senhor. O salmista, ao declarar neste salmo, ele diz que o Senhor, ele é uma fortaleza e refúgio, socorro bem presente. Ele aqui está querendo nos dizer que Deus, ele é o nosso refúgio. Muitas vezes passamos por muitas dificuldades, por muitas tribulações. O próprio Senhor Jesus Cristo ele falou que nesse mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós teríamos os nossos aperreios, as nossas dificuldades, mas ele também disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos manda ter bom ânimo, ou seja, ter bom ânimo, por quê? Porque as dificuldades elas irão passar. As dificuldades elas não ficam para sempre. É como o salmista ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, esse choro ele pode durar uma noite, pode durar várias noites, mas o certo é que a hora da alegria ela vai chegar no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que o Senhor ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Quando ele fala de fortaleza, ele fala de proteção, ele fala de acolhimento, ele fala de cuidado. Então Deus é a nossa proteção, Deus ele é o nosso cuidado, Deus ele é o nosso refúgio dos momentos angustiantes, das tribulações da vida, e ele diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. É como alguém que está passando por uma dificuldade, e vem alguém que lhe presta o socorro, aquele socorro imediato para que aquela pessoa saia daquela aflição e daquela agonia. Então Deus, ele é o socorro mais imediato que existe. Por quê? Porque Deus, ele está, a todo momento nos olhando, nos contemplando, e ele está vendo a minha e a tua vida, Ou seja, o que passamos, as dificuldades que nós estamos enfrentando, o que nós precisamos. Então saiba de uma coisa, Procure a Deus, porque ele é o seu socorro bem presente, Pode o mundo não estar ao seu lado, mas saiba de uma coisa: Deus, ele sempre estará ali ao teu lado, te ouvindo, as tuas súplicas, as tuas petições, e na hora certa, no momento certo, ele vai agir na tua vida. E ele continua dizendo aqui no verso de número 2, diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, A gente pode trazer para os dias de hoje, mesmo que essas dificuldades que estão aí, estão acontecendo, no meio de uma pandemia, do meio de um grande desemprego, do meio de uma enfermidade que está ceifando a vida de muitas pessoas estão tristes, desoladas, muitas famílias, mas a palavra de Deus ela diz: portanto que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ou seja, ainda que a terra ela fique em grande confusão, Ainda que a terra ela venha pegar fogo, ainda que a terra ela venha passar por muitos problemas, em diversas áreas, tanto seja político, social, econômico,
né? Na saúde. Então, Deus, o salmista diz que Deus, né, é aquele que guarda o seu povo, né? Por mais que essas dificuldades venham, nós não temeremos. Por quê? Porque acima de todas essas dificuldades, né, está Deus, né? Deus que é o Todo-Poderoso, Deus que Ele é o único capaz de solucionar os problemas em nossas vidas. Então, devemos ter fé, né? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível alcançar as bênçãos do Senhor. Então, por mais que a situação, né, aparentemente, né, esteja sem solução, aparentemente você não esteja vendo a luz no final desse túnel que você se encontra, mas a Bíblia diz que nós não devemos temer, mesmo se estivermos em um lugar fechado, mesmo se estivermos em um lugar que nós olhamos para um lado e para o outro e não encontramos saída. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele é a nossa saída. Deus, Ele é o nosso refúgio. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, não tema pela situação atual que você possa estar passando. E pelo que você observa do mundo, que o mundo está passando, né? Pelo caos que o mundo está passando. Não temos, porque os montes, né, eles podem se abalar no meio dos mares. Os mares também, eles podem se abalar. Ou seja, a natureza, ela pode, como está acontecendo, né, entrando em grande colapso. Mas tudo isso sabemos que é pela ação maligna do ser humano, de alguns seres humanos. E ele diz, ainda que as águas se tumultuem, espujem, na sua fúria os montes se estremeçam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então ele quer dizer aqui, meu amado e minha amada, ele quer dizer o seguinte, que por mais que as dificuldades venham, Deus, ele é o nosso refúgio, Deus, ele é a nossa segurança, Deus, ele é o nosso cuidado, né? Tudo isso precisa acontecer, o que estamos vendo hoje, para o cumprimento das Sagradas Escrituras, para que Jesus Cristo ele venha. A Bíblia diz que a volta do Senhor ele vai ser precedido de vários eventos. E nós estamos observando esses eventos, né? Estamos observando esses eventos na natureza, estamos observando esses eventos na economia, na saúde, porque a Bíblia diz que haverá fome, pestes e guerras, né? Quando Jesus Cristo ele estiver próximo da sua volta. Então, tudo isso já foi predito nas Sagradas Escrituras. Mas o salmista, ele declara aqui, né, que ele diz que mesmo que todas essas dificuldades venham, saiba de uma coisa, Deus, ele sempre vai ser com aqueles que é fiel e aguardam a sua volta, né? Deus, ele vai ser sempre fiel àqueles que creem nele, né? Que tem ele como seu Senhor e Salvador. Então levanta a cabeça, né? Levanta a cabeça, por quê? Porque esse problema na tua vida vai passar. Pode estar demorando muito, mas saiba de uma coisa, o tempo é de Deus. Deus, muitas vezes, ele quer tratar conosco alguma coisa. Então, se você está passando por alguma luta, possa ser que Deus ele quer lhe ensinar algo, que Deus ele quer lhe mostrar algo. Mas saiba de uma coisa, a alegria ela vai chegar. Por quê? Porque no nome do Senhor, né, ele nos deu essa firme confiança. Amém? Então que Deus te abençoe. Saiba de uma coisa, que por mais que as dificuldades venham, né, por mais que as lutas venham, né, a alegria ela vai chegar, porque Deus é aquele que cuida da tua vida e da vida da tua família. Amém? Que Deus te abençoe.